Você conhece aquela sensação de olhar sua conta bancária e em vez de fechar o app imediatamente de horror, você começa a sorrir? Tipo quando você para de calcular se pode pagar aquele café ou se comprar comida significa viver de miojo pelo resto da semana. Existe um número específico onde essa mudança acontece e não é o que a maioria das pessoas pensa. A maioria dos gurus financeiros vai te dizer que você precisa de R$ 1 milhão para se sentir rico ou que ganhar 6 dígitos é o número mágico. Mas aqui está o que eles estão deixando passar. Existe um marco muito menor que transforma completamente a sua relação com o dinheiro. E quando você chega nele, tudo muda. Esse número é R$ 100 mil. Meu nome é Dark Invest e eu passo tempo demais pensando sobre dinheiro, psicologia financeira e por que algumas pessoas parecem construir riqueza sem esforço, enquanto outras ficam presas nos mesmos padrões financeiros por décadas. Se você é alguém que quer entender os verdadeiros mecanismos por trás da construção de riqueza, em vez de apenas esperar que as coisas melhorem magicamente, não esquece de se inscrever e deixar o like se esse vídeo acabar te ajudando a enxergar o dinheiro de forma diferente. Agora, antes de mergulharmos no porquê de R$ 100 mil ser o verdadeiro divisor de águas, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você pensa em construir riqueza, o que vem à sua mente? Talvez você imagine um filho de família rica que nunca precisou se preocupar com dinheiro, ou talvez alguém que trabalha duro por anos acumulando riqueza lentamente, real por real. A verdade é que construir riqueza não funciona da forma que a maioria das pessoas imagina. Aqui está o que realmente acontece. Existem certos níveis financeiros que funcionam como barreiras invisíveis. Quando você os ultrapassa, as regras do jogo mudam completamente. R$ 100 mil é o primeiro grande marco que separa quem vai construir riqueza significativa de quem vai passar a vida inteira vivendo de salário em salário. E a parte mais louca é que a maioria das pessoas nem sabe que esse limite existe. Pense assim, se você já tentou empurrar uma pedra enorme morro acima, sabe que começar é a parte mais difícil? Você está se esforçando, suando, fazendo pouco progresso e se perguntando se isso é sequer possível. Mas quando você ganha impulso suficiente, algo mágico acontece. A pedra começa a se mover mais rápido e, eventualmente, quando chega ao topo, ela desce do outro lado quase sem esforço. Os R$ 100 mil são esse ponto de virada onde sua pedra financeira finalmente passa do topo. Tudo depois disso parece que a gravidade está a seu favor. Mas aqui é onde fica ainda mais interessante, e isso provavelmente vai te surpreender. A diferença não é só matemática, não é apenas que você tem mais dinheiro para investir ou que seus retornos são maiores. A verdadeira mágica acontece no seu cérebro. Quando você não tem dinheiro guardado, seu cérebro opera no que os psicólogos chamam de modo sobrevivência. Cada decisão financeira passa pelo filtro do medo e da escassez. Você aceita o primeiro emprego que aparece, mesmo que seja ruim, porque não pode escolher. Você fica em situações que odeia porque sair parece arriscado demais. Você diz sim para coisas que não quer fazer porque precisa do dinheiro. Isso não é só sobre ser responsável. Quando você está no modo sobrevivência, seu cérebro literalmente não consegue pensar em crescimento e oportunidade. É como tentar planejar uma viagem enquanto sua casa está pegando fogo. Mas algo impressionante acontece quando você ultrapassa os R$ 100 mil. De repente, seu cérebro tem espaço para pensar diferente. Em vez de perguntar, como eu sobrevivo até o próximo salário? Você começa a perguntar, como eu faço esse dinheiro crescer? Em vez de reagir às crises financeiras, você passa a agir de forma estratégica. Pesquisas mostram que ter apenas R$ 10 mil em uma reserva de emergência já melhora muito o bem-estar financeiro. É menos do que muita gente gasta em férias ou num celular caro. Mas esse pequeno colchão cria uma mudança psicológica enorme.
Quando você leva essa reserva para 3 a 6 meses de despesas, o que para a maioria das pessoas fica próximo de R$ 100.000, você dá outro salto. Mais importante ainda, você cria espaço mental para construir riqueza. Agora a matemática começa a ficar interessante. Digamos que você economize R$ 5.000 por mês e tenha um retorno de 8% ao ano. Chegar aos primeiros R$ 100.000 leva cerca de 19 meses, 1 ano e meio de disciplina. Não é fácil, e a maioria desiste no meio do caminho. Mas aqui vem a parte que muda tudo. Os próximos R$ 100.000 não levam mais 19 meses, levam cerca de 17 meses. Por quê? Porque os primeiros 100.000 já estão trabalhando por você. Isso é o poder dos juros compostos começando a agir. Quando você vai para os próximos R$ 100.000, o tempo diminui ainda mais. Seu dinheiro faz cada vez mais o trabalho pesado. E quando você chega a números maiores, a aceleração fica absurda. Com R$ 2 milhões investidos, você pode gerar 100.000 em apenas 5 meses. O mesmo valor que antes levava quase 2 anos, agora acontece quase automaticamente. Muita gente acha que pessoas ricas têm acesso a investimentos secretos, mas o segredo real é muito mais simples. Matemática. 10% de retorno sobre R$ 5.000 dá 500, sobre 50.000 dá 5.000, sobre 100.000 dá 10.000. Agora estamos falando de dinheiro relevante. Com R$ 100.000 investidos a 8% ao ano, você gera R$ 8.000 sem fazer nada. Dinheiro trabalhando para você. A estratégia é a mesma de alguém com pouco dinheiro, a diferença é a escala. Mas aqui está o ponto mais importante. Ao juntar R$ 100.000, você não só acumulou dinheiro, você mudou quem você é, você criou disciplina, aprendeu a dizer não, provou que controla seu dinheiro. Isso muda tudo. Antes, um café podia gerar dúvida, depois, você não se preocupa com pequenas coisas. Você sabe que faz as escolhas certas no que importa. Outra mudança, você começa a ver oportunidades em vez de problemas. Antes, qualquer gasto inesperado era um desastre. Agora, é só um incômodo. Melhor ainda, você começa a enxergar oportunidades que antes ignorava. Investir num negócio, aproveitar uma oferta, viajar para crescer profissionalmente. É isso que significa dinheiro atrai dinheiro. Não é mágica, é acesso a opções. E tem mais. Você para de se preocupar com pequenas despesas e começa a focar nas grandes. Café, mercado, detalhes, isso quase não muda a sua vida. Mas onde você mora, quanto ganha e onde investe muda tudo. Isso libera sua mente para pensar estrategicamente e sua carreira também muda. Sem reserva, você está preso ao seu emprego. Com R$ 100.000 guardados, você tem dinheiro para ir embora. Pode negociar melhor, buscar oportunidades, correr riscos. E o mais louco, muitas vezes você nem precisa usar esse dinheiro. Só o fato de ter já muda a sua postura e as pessoas percebem. Mas aqui é onde muita gente erra. Chega nos R$ 100.000 e gasta tudo. Carro novo, viagem cara, casa que não pode pagar. Não faça isso. Esse dinheiro não é recompensa, é a base do seu futuro. A pessoa média gasta mais com carro do que o necessário para se tornar financeiramente independente. Entre parcelas, seguro e manutenção, são centenas de milhares de reais ao longo da vida. Enquanto isso, dizem que não conseguem investir. E pior, o carro perde valor. Investimentos crescem. Com R$ 100.000, sua mentalidade muda. Você para de pensar, posso pagar, e passa a pensar qual o custo de oportunidade. Um carro de 150 mil pode virar mais de 1 milhão investido ao longo do tempo. De repente, um carro usado deixa de ser sacrifício. Vira estratégia. Essa forma de pensar se aplica a tudo: moradia, viagens, hobbies. Não é sobre deixar de viver, é sobre escolher com intenção. E muitas vezes você percebe que nem queria metade das coisas que achava que queria. R$ 100.000 não vão te deixar rico da noite para o dia.
mas vão mudar completamente como você pensa sobre dinheiro. É a diferença entre sobreviver e prosperar, entre reagir à vida e construir a vida que você quer. Comece hoje. Seu eu do futuro depende da decisão que você tomar agora.